caos. E aí acabou dividindo os integrantes. Dividiu todos os integrantes, tararara. Só que tem um porém. Né? Existiram os remanescentes. Os remanescentes são aqueles que continuaram vinculados aos guias, ao processo, ao trabalho, e que não se deixaram levar pela dissimulação. Por mais que a dissimulação explodiu todo o processo, né, teve pessoas que se mantiveram firmes ainda, dentro dos princípios. E hoje, nós temos o sítio Terra Mãe, em Guarapuava, que é vinculado ao que nós chamamos de rede Rama, que é uma rede vinculada aos grupos Rama, para tentar começar a montar esses sistemas de ecovilas agora. Tem o sítio Pedra do Gavião, também da rede Rama, ali em Iruoca, onde está o... Daí agora se conheceu com a Formiga lá, e já o troço está com a Cris, né, com a Xará lá. Então a coisa está rolando, não sei como vai ser lá, realmente eu não sei porque eu estou à distância deles. Mas eles estão desenvolvendo um trabalho bem interessante, já estão com terras e estão trabalhando em prol de uma ecovila lá naquela região, sul de Minas. O Arnaldo, que é aquele professor que vocês viram dando aula, criou em Maria da Fé a Rede Luz, que também é voltada à criação de ecovilas. E o Heródoto, que era do grupo, também toca a Rede Violeta. Então nós nos encontramos que pelas redes nós podemos trabalhar com os seus diferenciais de cada rede, mas cada uma preservando os seus princípios, suas bases. Ah, o teu negócio é desse treco aqui, ó, lá na Rede Luz o pessoal lida com isso. Vai lá que você vai se encontrar. Ah, o meu negócio é mais ou menos assim, então vai na outra. É uma maneira de tentar encaminhar cada pessoa para aquilo que ela mais afiniza. E aqui o sítio Terra Mãe, que vocês já viram em várias imagens aí no Facebook e tal, que a gente comprou em 1998, eu e a Mariel, para realizar o trabalho da missão lá dentro. E desde então a gente vem trabalhando, desenvolvendo tecnologias, práticas com grupos e tudo mais. Só que depois daquela explosão, eu me fechei. Me fechei completamente. Não difundi mais nada. Eu não queria. Eu queria mais, falei, não, chega, é sofrimento demais. A gente sempre se coloca meio coitadinho, né? Eu faço idiota, né? Depois você vê, nossa, que duro. Mas na hora, assim, você guarda. E uma das pessoas que me tirou desse marasmo aí foi o próprio Sisto mesmo. A gente sempre teve uma ligação muito de irmão. E ele me fez levantar e acreditar que era possível. E aí eu comecei a brincar, a fazer uns grupinhos lá, mas eu devagar, assim. E aí eu soube da Cris, do Jacques e tal, a gente começou a fazer uma ligação rolando, né? A gente começou a estreitar laços. Eu vi, nossa, achei meus irmãos, e eles lá estão no nível. Né? Conseguiram passar por coisas que nós não conseguimos. Superaram coisas que nós não superamos. Né? Vamos aprender muito. Começamos a estreitar as ligações. Aí eu decidi, em termos de convicção, assim, que era hora de realmente começar a resgatar tudo aquilo de novo e tentar difundir a missão. Né? E aí começamos com as palestras. Começamos a dar palestra, graças à motivação da rapaziada ali, que era o grupo Gravava 2, que ficava jogando lenha na fogueira, e aquela energia jovem, né, contamina, né? Essa não é a palestra, tem o pessoal que quer formar grupo. Gente, desculpa, eu sou sincero, eu não tenho por que mascarar o que eu sinto. E, bem no fim, fui lá, né, tal, e eles são um exemplo de pessoas para mim, assim, muito convictos. E dessa palestra já originou, hoje já estamos com 6 grupos praticamente em Guarapuava, mais palestras marcadas em Pato Branco, já tem mais 2, em Curitiba já tem marcado, tem mais gente. Eu sei como é que a coisa funciona, porque eu já vi no passado, só que mais me dá um certo ouvido, só que eu não carrego aquele mal do passado. Né? Eu sei que é uma coisa renovada, uma nova ótica, porque nós estamos vivendo um momento diferente, eu sinto isso. A amplitude de percepção das pessoas está muito diferente do que era naquela época. Mano, o que a gente tem notado é que os grupos, no início, eles precisam ser bem acompanhados para aprenderem a relacionar nesse novo paradigma de transparência, que a exposição ela é favorável. Então, assim, o início, ele precisa muito desse acompanhamento. Depois que o grupo entende
como que se faz a alquimia, né? Toda dificuldade que aparecer, ela vai ser a nossa mestra para desenvolver habilidade, e aí ele começa a entender, aí vai. Porque senão a hora que chega nessa fase de onde termina esse namoro, né, a pessoa casa, e começa aquela tensão, aí destrói. Então tem que cuidar bem do início. Cuidar bem dos meninos. É bom, eu estou com uma turminha pequena lá, mas boa. Graças aos dias, tem mais duas que vão continuar na concentração e que vestiram a concentração. Tem chance de conseguir errar menos, né? Porque todo mundo é igual. Você erra, certo? Tentar errar menos. Aqui é o sítio lá da Iroca, que eles chamam de biosítio, perto do Gavião. Então eles ajudam a comunidade, eles se reúnem, tem alguém lá que perdeu a casa, ou está com problema lá, eles erguem uma casa para a pessoa. Então é um trabalho bem legal, bem jóia. É uma visão bem interessante. E aí nós estamos difundindo tudo isso. Basicamente, essas 3 reflexões são importantes para a gente entender esse processo. O que é guia de práticas, o que é contato e o que é disponibilidade. Só que aqui já está aparecendo que nós estamos tão cansados, eu estou querendo dar aula e já não estou gostando. Veja bem, o que é guia de prática? Não é Bíblia. Tá? É uma ferramenta. Se nós não soubermos usar, não serve para nada. É uma ferramenta de mudança, de seleção e de transformação. A parte da unificação conceitual foi construída para procurar das pessoas um início, um meio e um fim para suas reflexões em relação a si próprias e ao meio que fazem parte. Palavras missionários de vida. Então, para nós entender que o guia de práticas não é uma coisa só para nós lermos, né, e eu já fiz tudo aquilo ali. Não, é para ser vivido, para ser refletido. Que a Cris acabou de falar. Com bom acompanhamento, a pessoa conseguir viver todas essas etapas de transformação propostas no dia. E o que é o contato que se busca tanto? É uma oportunidade para realizar uma reflexão. Ele é um catalisador. Então o contato não é porque você foi premiado de ver uma nave poderosa. Não. Aquilo é uma oportunidade que te foi dada para você buscar refletir. Aquilo é uma lição. O que eu tenho que refletir sobre aquilo? O que aquilo me ensinou? Por que a chispa foi assim, foi assada e a outra voltou assim? São propostas desses mesmos seres para nós nos conhecermos melhor. E o que é disponibilidade? Disponibilidade das pessoas é acompanhar o processo 24 horas, tendo ou não tendo vontade, estando com dengue ou sem dengue. Um dengue está ali. Sabe? Isso os guias estão observando, que é essas coisas que eles estão observando e que eles estão buscando. O Diego fala, os guias fecham compromisso com quem fecha compromisso com eles. Exatamente. Não tem eterno. Essas desculpinhas, né, que a gente dá, que normalmente as pessoas dão para elas mesmas, não colam no processo. Não tem nada a ver com o processo, não. Aqui um grupo que vocês nem conhecem. Espaços os tempos, honrar os tempos. Sempre temos que honrar nosso passado para construir o que somos hoje. Alguém se achou porque a imagem está mais clara, né? Aqueles raios de luz em cima tão bonitos, né? Depois eu já me volto. Você está indo, cara. É legal ver a gente. E para mim foi um marco. Eu resgatei a coragem. Eu resgatei a coragem. Consegui energia suficiente para resgatar a vontade. Graças a Deus.
Então, Nem de perto. O Luiz está aí também? Bom dia, tá lá em cima. Outra internação. Paulinho ali, ó, pé da pilastra. E eu acima dele, assim, do pilastra. Era pegar 3, né, Gabriel? Era pegar 3. Tem gente com a camisa de São Ramos lá. Posso mudar ou vocês querem tentar achar uma? E aqui é lá no sítio, né? As reuniões que a gente faz, o local lá e tal. Aqui uma canepinha aparecendo. É legal que ela estava aparecendo. Estava se materializando. No momento que tiraram foto. Com essa luminosidade não vai aparecer, vai ter mais uma aqui. Não aparece nada, tem que ter um escurão. Porque as nossas fotos são assim, né? Nossa, é isso as fotos, mas não aparece direito. Mas tem uma canepa bem nítida. Inclusive os desenhos delas. Mostrando também aqui elas formando um triângulo. É legal que elas acabam aparecendo no triângulo bem certinho. Dando forma, assim. E essa aqui é uma foto que um professor lá tirou de uma nave estilo essa aqui, próxima na região do nosso trabalho. De novo, ela não aparece, mas ela está aqui, ó. Aqui está uma pessoa, na saída dela. Dá para ver que o autocontrole lá é geladinha, né? Lá é casacão, blusa, jaqueta e... Aqui eu ampliei bastante para entender os desenhos, como que se formaram, os raios que saem. Mas não vai aparecer. Essa não é uma foto, isso é uma montagem. Ah, eu lembro. Uma montagem que eu fiz confirmando um apoio dos guias para a estruturação da Rede Rama. Eu estava em dúvida se nós deveríamos realmente recomeçar aquilo ou não. E a gente pediu comprovação e tal, e realmente uma nave desse tamanho apareceu em cima desse pinheiro. Testemunhas. Eu e o Puf. Ô, tava eu e o Lucas também, a gente que viu. Ah, é, você e o Lucas estavam. É, a gente viu. Nosso novo iniciado lembrou depois desse tempo. Que é o Puf? Mas ele sabe que é veieira. É o cachorro? Então, que o cachorro, inclusive, foi um dos primeiros que viu, não foi? O gato não foi. Não, porque o Puff é extremamente sensitivo. O cachorro que percebe tudo. O cachorro! E os gatos que voam? É o cachorro. E os gatos que voam pela janela? Esses estavam dormindo, porque os nossos gatos, o problema é que gato de hoje em dia castram tudo, né? Eles só querem dormir. A almofadinha deles. Então ali vimos como um apoio. Realmente eles, naquele momento, com essas pessoas que viram e tal, realmente os caras querem que nós façamos isso. Aí, vamos nessa. Vamos começar a trabalhar a carreira errando. Partindo dessa premissa aqui, ó. Não é mais tempo de deslumbramento diante do fenômeno, pois chegamos no atual estágio de comunicação nos mais variados graus com estes seres, e se faz necessária a nossa participação mais efetiva e prática, expandindo o território de somente realizar o nosso desenvolvimento interno ou grupal, passando ao próximo nível, que seria esse nível do convívio numa área rural específica, voltada especificamente ao trabalho com os guias. É uma meta difícil de atingir, mas não é impossível. Eu acho que já tem pessoas com sabedoria suficiente para fazer isso. E a proposta está ali, seria a função dessas estações.
Aqui eu ia mostrar um trecho de uma palestra da Verônica, aqui, mas o tempo já passou. O que seria a Rede Rama, então? É uma estrutura vinculada à Confederação, à Missão Rama, desde a sua origem, e que tem a ver com a criação de comunidades, que já existiram. No início da Missão Rama no Peru, a rapaziada lá começou a tentar montar as comunidades, porque foi interessante, porque a turma achou que era rápido. 74 contatos que forma grupo, já tinha 2.000, não sei quantas pessoas, e em 78 o pessoal achou que já estava prontão. E já partiram para campo, foram começar a montar comunidades rurais, que na época era o Bambambam, para nós vivermos intensamente o que os guias propõem, que já é uma das metas do processo. Só que eles estavam muito crus ainda. Né? Eles tentaram montar comunidades em Cusco, ali no litoral, perto de Lima mesmo, só que é uma área horrível, mas tem umas áreas razoáveis ali. Mas as comunidades não duraram muito tempo. O próprio Sisto morou lá, ele e a Marineta moraram um tempo. Foram os últimos, foram os primeiros que chegaram e os últimos que saíram. Mas a coisa não foi para frente. Porque tudo estava muito cru, estava muito no princípio. Hoje a gente acredita, pela experiência, né, que já existe maturidade, informação, conhecimento suficiente para se passar para esse próximo nível. Tecnologias, inclusive. Manuel, no slide anterior, o que é TCI? Transcomunicação instrumental. Ah, tá. Nós não dedicamos muito tempo a isso, mas aí já tem algumas experiências de gravar voz dos coisas assim, ou tentar contato com eles e gravar imagens, né? Manuel, essas comunidades são autossustentáveis? Como são autossustentáveis? Se elas são autossustentáveis. A meta é isso. A meta é Tem-se projetos para isso, de ponta a ponta. Desde o que plantar, como fazer, como alimentar as pessoas, tudo que precisa, as áreas que precisa, a técnica para se fazer isso. Né? Então a gente tem muito trabalho em cima disso. Só resta realmente vestir a camisa e ir aos poucos experimentando isso. E com aquelas pessoas mais conscientes. Mas enquanto não chega lá... Enquanto não chega lá, a gente vai trabalhando no nosso dia a dia. No nosso grupo. No nosso grupo. Né, no nosso local de vida. Eu sempre digo assim, ó, uma pessoa que mora num prédio, reciclar o seu lixo já é um baita do salto. Mas reciclar lixo é um troço tão idiota. Né? É uma dificuldade. Quando você fala comunidade já acontecendo, não existe já uma já funcionando. Já existem algumas funcionários, não nossas. Igual nós estamos fazendo aqui. Aqui nós vamos, daqui 3 dias nós vamos embora. Sim. Eu digo vivendo. Tem algumas da Rede Aurora que já estão funcionando, mas eles têm uma visão um pouco diferente da nossa. Por mais que seja ligada a extraterrestre e tudo mais, eles têm uma vivência e uma metodologia, um estilo de trabalho diferente do nosso. Mas eles já estão consolidando as deles, já tem 5. E a sustentabilidade deles? Essa é a minha pergunta. Isso tudo a gente discute quando nós vamos começar a querer falar só de Rede Rama. Aí nós vamos entrar nessas questões. De onde vem o recurso, como que se faz, como se administra isso, como que se ampara isso financeiramente. Tem todas as ideias já montadas. Né? Tem até o Romeu que está estudando bastante isso, né? Para se constituir essas cooperativas, dentro das cooperativas se montar todo o processo. Aí demandaria muito tempo e é um próximo chato. Né? Então as propostas são coletivas. Todas as propostas são consensadas e coletivas dentro dessas unidades. A ideia dessas ecovilas é funcionar dentro dela escolas, uma universidade livre e também todo tipo de tratamento de saúde que seja avançado. Nada, ou o mínimo possível, de alopatia. Buscar desenvolver essas técnicas de cura mesmo de um nível bem mais avançado. As construções seriam adaptadas ao clima. Né? Estão vendo aqui uma casinha com telhado verde? Isso é uma técnica bastante interessante. Planta em cima? Oi? Planta em cima do telhado? Planta no telhado. Né? Isso nós ensinamos em oficinas lá na região, porque as plantas em cima do telhado, elas se isolam termicamente. Então a casa ali embaixo, ela não fica tão gelada no nosso caso. Ela mantém aquela temperatura agradável. E num lugar mais quente, mantém a casa mais fresquinha. Ah, deu um vendaval, não atingiu. Deu chuva de pedra, também não.
Deu um monte de problema climático que não acontece em Guarapuava, nossa região, Pinhão, ali em volta. Quando dá chuva de pedra, gente, destrói a cidade inteira. O Pinhão, uns 3 anos atrás, destruiu praticamente a cidade inteira, todos os telhados, melhor dizendo, porque a pedrinha assim, ó, uma bolona, de guardar na geladeira para mostrar para os outros, olha o tamanho do que caiu. Aí não tem telha de 6 milímetros que aguenta. Tem telha de barro, então vira fiapo. O que aguentou foi telhas de pedra, de concreto partido em poucas, né? E as que realmente sobrevivem aí se telhavam daquele estilo. Mas por que eu estou falando? Nós vamos passar para uma hecatombe? Não, nós já estamos passando. Nós estamos passando por uma alteração climática global. Eu não sei se amanhã vai ter sol, se vai ter água, se vai ter chuva, se vai ter neve, se vai ter vento forte, eu não sei. Se você vai construir um local desse para significar essas coisas, você já tem que começar fazendo a coisa correta já desde o início. Para evitar que você fique o tempo todo trocando telhado, arrumando casa e tal, que a manutenção é violenta. O Diego, né, sabe isso. O Jorge que está ligando isso. Né? Sem falar que mais é ecológico, né? Sem falar o mais importante, que é ecologicamente bem visto. Né? Você não está criando zonas de microclima, né, que os telhados fazem. Criam zonas, ilhas de calor, né? Esses telhados criam ilhas de calor num certo local que altera todo o ecossistema naquele ambiente. Você integra e integra até o clima do local. Isso aqui seria a base de sustentação, né? Buscar o máximo possível uma fruticultura ecologicamente correta, implantada no local, que com frutas, dependendo do tipo de planejamento que se faz, você consegue ter frutas o ano inteiro, sustentando uma comunidade, além de ser nossas mães, né? As árvores são nossas mães, né? Eu tenho um amor muito grande por elas, e ligadas, enraizadas na mãe terra, terreno melhor para o ser humano que os frutos. Cereais, essas coisas surgiram depois, né? Quando a gente já começou a degradar toda a realidade. O alimento excelente do ser humano são as frutas. Além de que verduras e tal que podem ser cultivadas assim, em sistemas aquapônicos. Não confundam hidropônicos com aquapônicos, por favor. Hidroponia produz veneno, plantas altamente tóxicas. Aquaponia produz verduras, legumes orgânicos. Isso é muito importante.